seguidores da LCA, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui nos assistindo no YouTube. Lembrando, faça sua inscrição já no nosso canal, ative o sino para receber notificação de vídeos novos toda semana. E hoje, no nosso programa LCA Entrevista, a gente vem conversar com uma profissional do terceiro setor que vai nos contar o que é o terceiro setor, quais são os desafios do terceiro setor. Vamos dar voz para Elisa, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente aqui para os nossos seguidores. Boa noite, Lilian. Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Primeiro, agradecer o convite. É sempre muito bom poder contar um pouco do terceiro setor, que é aquela área, né, que cuida da parte social, que está preocupada em construir uma cidade e um mundo melhor. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou socióloga, formada pela Unicamp, e entrei para o terceiro setor logo no final que eu saí da minha graduação. Eu já trabalhei em diversas causas, já trabalhei com inclusão digital, com a causa do câncer na criança, no Centro Infantil Boldrini, já trabalhei com produção cultural, e hoje estou numa organização chamada Minha Campinas, que quer aproximar mais as pessoas da política da cidade. Então, eu sou principalmente, né, além de ser mãe, né, de ser filha, né, de ter meus amigos, o meu namorado, etc. Eu acho que o mais marcante em mim é o que eu faço no meu dia a dia, né, que ocupa as minhas 40 e muitas horas outras semanais, que é atuar no terceiro setor, em específico, né, na área de captação de recursos, que é, com certeza, o maior desafio do terceiro setor, que são as organizações que a gente chama não governamentais, as organizações beneficentes, filantrópicas, enfim, tem uma série de denominações. Com certeza você conhece, né, quem está nos vendo conhece alguma, e o maior desafio do terceiro setor hoje, e há muito tempo, é captar recursos. Então, eu estou nessa área e estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. Elisa, conta para nós como é que foi o ponto de partida, o que te motivou a estudar sociologia, o que te motivou a iniciar no terceiro setor? Eu adoro responder essa pergunta. Quando eu ainda era nova, né, antes, quando você está pensando o que eu vou ser quando crescer, eu tinha muita curiosidade de entender o que era o mundo, o que era a sociedade, por que tinha tanta gente que ia assistir jogo de futebol, eu lembro até hoje disso. Cheguei a pensar que eu queria descobrir a causa para o câncer, inclusive, né, e na época, quando eu fui escolher que vestibular que eu ia tentar, eu vim para a Unicamp, conheci os cursos e Ciências Sociais me pegou. Então, me pegou porque era uma forma de eu entender mais o mundo e também participar e colaborar para que a gente tivesse uma sociedade mais igualitária, com menos desigualdade, com mais justiça. Então, isso foi o principal que me levou a fazer ciências sociais, e depois eu fui para a sociologia, e logo na saída da graduação, eu fui fazer um mestrado. E o meu mestrado, eu tinha várias ideias na cabeça. Quando a gente está pensando em fazer um mestrado, a gente, né, precisa de ajuda, né? Tem que conversar com os professores. Era lá nos idos dos anos 1999, virando, né, quase 2000. E na minha conversa com o meu orientador, então, ele me trouxe o tema da inclusão digital, né? Que eu acho que é bem legal a gente falar disso, porque agora com a pandemia a gente viu o quanto isso tem pego, o quanto as pessoas não têm às vezes acesso à informação ou não têm acesso a um componente digital, um celular, um computador, para poder estar entendendo melhor a sociedade, até trabalhar, ter acesso a emprego. E naquela época isso estava começando a ser falado, e esse meu orientador falou, você poderia estudar inclusão digital, que tinha a ver com outras coisas que eu estava trazendo. E eu gostei muito da ideia, e ele na época comentou, inclusive, tem uma ONG que chama CDI, que é Comitê para a Democratização da Informática, uma ONG que tinha começado há uns anos atrás, em 1995, mais ou menos, no Rio de Janeiro, uma ONG que estava no Brasil, em outras cidades do mundo também, e por coincidência feliz da vida, essa ONG, CDI, tinha um ponto, né, não é filial, mas tinha um grupo aqui em Campinas, que chamava CDI Campinas.
A ONG começou no Rio, mas você poderia entrar em contato com essa ONG e falar, putz, quero fazer um CDI aqui na minha cidade. E aí eu resolvi estudar essa ONG CDI Campinas, que era do terceiro setor. Então, logo na saída da graduação, foi a primeira vez que eu tive contato em saber o que era o terceiro setor. Então, eu entendo quando muita gente não entende, ou não sabe o que é, ou fica meio... Porque eu também não sabia, né? Eu não tinha muita clareza do que era. E hoje, né, claro, trabalhando na área, né, mas compartilhando com todo mundo aqui, são exatamente aquelas organizações que recebem recursos ou do Estado ou de doação para fazer alguma atividade na área social. Pode ser na saúde, na assistência social, na cultura, na educação. E aí eu conheci esse mundo, me apaixonei e nunca mais saí. Quando você iniciou no CDI, conta um pouco para nós que ações você participou atuando no CDI, quais resultados, que impactos você participou proporcionando algo diferente para a sociedade? Ah, legal. O CDI, só para contextualizar, ele recebia computadores usados de doação, ele arrumava esses computadores e botava em outras ONGs da cidade de Campinas e região. Então, ele fornecia o computador para quem não tinha acesso, né, para as ONGs, que era muito caro para elas saírem comprando o computador. E as empresas sempre estavam trocando o parque tecnológico delas, e às vezes elas não sabiam o que fazer com aqueles computadores, e elas doavam. Então, a gente recebia esses computadores, eles estavam, às vezes, velhos para a empresa, mas ainda poderiam ser muito bem utilizados, né, por outras pessoas. Então, acho que o primeiro impacto foi a quantidade de computadores que em 10 anos, eu não vou ter o número agora, mas para você ter uma ideia, a gente teve parceria com mais de 100 ONGs. Cada uma dessas ONGs tinha uma média de 15 computadores. Então, faz 100 vezes 15, foram a quantidade de computadores que a gente conseguiu reaproveitar. Então, isso já tem um impacto, eu acho, né, da questão do lixo tecnológico, que a gente, de alguma forma, estava ajudando. A gente também dava curso para as pessoas saberem como arrumar computador. Esse era um ponto. A partir do momento que você dá o computador, não basta você dar o computador e não ensinar a usar, né? Não basta você dar um livro para quem não sabe ler. Então, a gente fazia também esse trabalho de alfabetização digital, que era ensinar como que os jovens e as crianças podiam usar aquele computador, tanto, né, criar um documento de texto, mas principalmente, como que eu uso a tecnologia para melhorar a minha vida, a vida da minha comunidade. Nisso, a gente tinha uma proposta político-pedagógica que era fantástica, baseada no educador popular Paulo Freire, que ensinava o educando a olhar para a sua realidade, pensar, putz, eu posso mudar essa realidade, ela pode ser melhor, o que eu faço para isso? Foram mais de 40 mil educandos que passaram por essa nossa formação. Então, eles tinham 2 tipos de habilidades sendo desenvolvida. Não só de aprender a mexer no computador, o que já é, por si só, muito importante para ele entrar no mercado de trabalho, mas um exercício de entender melhor a sociedade, de entender o contexto que ele vive e até de ser um cidadão mais ativo na luta pelos seus direitos. Então, a gente recebia muitos depoimentos e sabia o quanto que passar por uma escola de informática e cidadania do CDI, ela era transformadora para aqueles educandos, aquelas crianças e jovens que estavam numa condição de vulnerabilidade, né? São crianças e jovens que não tinham acesso a uma boa educação, que moravam em comunidades muito carentes, passavam por diversas dificuldades, mas eles viam ali no conhecer a tecnologia e conhecer melhor como transformar o mundo, um grande aprendizado para a vida delas, né? Não só profissional, mas como cidadão. Então, foi uma experiência fantástica. O CDI durou de 2000 a 2015 e a gente fez muita coisa aqui em Campinas. Imagina de 2000 a 2015 quantas vidas impactadas positivamente, com um olhar tão profundo que vai além de ensinar informática, mas o que você faz com a informática, o que ela pode beneficiar na tua vida, acesso à informação que o computador possibilita a você. Exato, é isso mesmo. A questão de você ter uma visão crítica para o mundo, né? Não basta você ter acesso, né, que nem eu já falei, ao digital. Hoje, muita gente tá nas redes sociais, usa Facebook, usa o WhatsApp, e a gente tem um perigo aí, que são as fake news,
né? Que as pessoas acreditarem em tudo que elas veem. Então, a metodologia que a gente trabalhava, hoje a gente não está trabalhando com ela, mas, enfim, ela propiciava a gente ter esse olhar crítico. Se você recebe uma informação, vai pesquisar. Você está precisando de algo no seu bairro, como que a prefeitura poderia estar te atendendo? Vamos pesquisar. Eu acho que o que a gente trabalhava com esses jovens e com essas crianças é algo que é essencial para todos nós. Eu acho que é um entendimento de como você se portar na sociedade, como você se colocar como cidadão, que a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem o nosso trabalho, mas a gente também tem um papel cívico, um papel de viver em comunidade. Então, refletir sobre isso para, na comunidade, a gente poder estar contribuindo, né, para melhorá-la. Então, eu acho que isso é um papel muito importante que o CDI fazia, e sem querer deixar de falar, muitas ONGs, né, a maioria das ONGs hoje, elas fazem isso também, esse olhar para a realidade, tentar entender como ela funciona. Os educadores sociais que estão presentes no terceiro setor, eles fazem isso, eles têm essa pegada, digamos assim, isso é muito comum, isso é bom. Elisa, a gente já se conhece faz um tempo e o CDI passou por uma transição. Então, eu conheço um pouquinho da transição, mas quem está aqui nos assistindo ainda não. Conta para nós como é que foi a transição do CDI para o Minha Campinas. Muito legal. O CDI, então, ele ficou com esse papel, né, de fazer inclusão digital até 2015. Em 2015, a gente atento ao que acontecia, vendo essa crescente, digamos assim, as pessoas estão muito desconectadas da política, tem raiva de político, tem raiva de partido, com razão, todo mundo é corrupto, né? Teve aquele movimento em 2013 de todo mundo indo nas ruas protestar. A gente atento a isso, e percebendo o poder que as redes sociais, o poder que a tecnologia, né, a internet nos traz, a gente se renovou. Nisso, a gente participou de um edital do Meu Rio, que é uma ONG que a gente hoje é, digamos, uma filha deles. O Meu Rio, na época, ganhou o desafio do Google. O Google estava dando R$1 milhão para ONGs que quisessem levar o projeto delas a outros lugares. E o Meu Rio foi um dos selecionados pelo Google. Aí o Meu Rio fez um processo seletivo, mais de 70 cidades se candidataram para poder fazer parte, né, dessa rede que o Meu Rio estava construindo, e Campinas, através do CDI, foi uma das selecionadas. Na época, 9 cidades foram selecionadas dessas 72 que se inscreveram. E aí a gente fez essa transição. A gente continuou trabalhando com tecnologia, mas agora, antes a gente ia para as comunidades ensinar informática. Hoje, o que a gente faz? A gente acompanha o poder público, a gente sabe quais decisões estão sendo tomadas, o que a Câmara dos Vereadores está fazendo, a gente tenta entender esse mundo do politiquês como cidadão, e a gente cria campanhas de mobilização para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo na política da cidade e pressionar o governo por mudanças. Então, a gente fica atento a essas pautas. Então, a gente já fez mais de 40 campanhas de mobilização. A gente tem hoje uma rede de membros, né, que recebem nossos e-mails, de mais de 25 mil pessoas que já pressionaram em alguma campanha. Então, a gente já fez campanha na época, por exemplo, do escândalo do Hospital Ouro Verde, para que houvesse uma CPI da saúde. A gente já fez campanha para conseguir ter uma lei de que importunação dentro dos ônibus é crime. Então, a gente conseguiu pressionar o poder público para aprovar essa lei. Enfim, tem uma série de campanhas. Mas o mais importante que eu vejo do nosso trabalho não é só a campanha que vai lá bater na porta do poder público e pedir para que ele faça algo, mas é trazer mais pessoas para essa conversa. É trazer mais pessoas querendo acompanhar o que acontece na cidade. E aí a gente tem um Instagram e o Facebook da Minha Campinas e e-mails que a gente manda para quem se cadastra pelo nosso site, que vão tentando engajar essas pessoas para ficarem por dentro da política da cidade. Então, essa foi a transição de inclusão digital para promover a participação das pessoas nas decisões da cidade. E aí eu abro um parênteses para dizer que nessa transição, logo depois dessa transição,
a LCA foi inaugurada e a gente já fez 2 parcerias. É verdade. Então, a primeira, vocês estavam num outro espaço físico, perto do Senai, onde a gente fez um programa interativo. Foi o segundo programa interativo da LCA, foi de mão dada com vocês, que a gente falava do Vota Campinas, lembra? Sim, sim. Conta um pouquinho para nós o programa do Vota, a importância que ele tem para a cidade. Isso. Já vai fazer 3 eleições, que sempre na época das eleições, a gente fez em 2016 e a gente fez agora nas eleições municipais de 2020, a gente cria uma ferramenta chamada Vota Campinas. O ano passado chamou Vota Cidade. É meio que um Tinder das eleições. O eleitor entra nesse site, responde 40 perguntas e ele vai mostrar que outros vereadores ou vereadoras pensavam parecido com ele, para que o eleitor pudesse votar consciente. Porque muitas vezes as pessoas votam porque a mãe indicou, o vizinho indicou, e aí nem sempre você sabe como pensa aquele político, né? E aquele político entra e ele pode votar contra ideias que são boas para a cidade. Isso é muito comum. Se a gente vai lá na Câmara, a gente pensa assim, nossa, que absurdo, como assim os vereadores estão votando contra isso? Mas eles votam às vezes, e você ajudou, às vezes, a eleger aquele cara. Então, a gente fez esse projeto, e todas as vezes que a gente tem algum projeto assim, a gente precisa de recursos, a gente precisa sempre fortalecer a nossa... Porque a gente só vive de doação, acho que esse é um detalhe importante. A minha Campinas, por estar olhando para o poder público, ela tem que ser totalmente independente de recursos do governo. Então, hoje a gente se paga, a gente tem uma equipe profissional através de doações, de projetos em parceria com outros institutos. E na época do Vota Campinas, né, a gente precisava de doação para manter o nosso dia a dia. E para quem doava, ganhava uma recompensa. E a Lilian, pela LCA, na época, gentilmente, ofereceu essas recompensas, o que foi muito legal. E aí pessoas doavam sabendo que iam ganhar a recompensa, que era a entrevista, né? Você dava uma orientação para o mercado, etc. Foi muito legal e é muito importante para nós, porque isso aumenta a nossa rede, aumenta pessoas que nos conhecem. Então foi muito bom e é sempre um prazer receber o seu apoio, Lilian. E a segunda parceria, Elisa, ela aconteceu em junho de 2018, quando nós falávamos sobre posicionamento digital no mundo corporativo. Então, como é que você se posiciona, cuidado com os fake news, o que fazer, como rebater fake news, né? Então, um segundo momento, a gente de mão dada. E aí foi uma palestra muito bacana de mão dada com a minha Campinas para falar, olha, como é que você vai averiguar se essa informação é verdadeira ou é falsa? Exato. Foi mesmo. Eu tenho que puxar na memória, porque, olha, 2018 já está longe. Mas eu lembro, foi uma palestra que a gente estava junto, passando para você orientações para o público, né? Eu acho que é importante frisar essa palestra, porque às vezes as empresas, elas têm medo de entrar nesse debate sobre política. Eu não quero falar de política com os meus funcionários, porque um pensa X, outro pensa Y, vai dar problema. E eu acho que a gente deveria pensar diferente. A gente tem que pensar que a gente tem que aprender a dialogar, que a gente tem que, sim, falar de política para entender que a gente tem um chão comum, embora muitas vezes tenha essa polarização, a gente tem que achar os espaços, o que é comum entre as pessoas, porque a gente precisa eleger pessoas que estejam conectadas com um projeto de sociedade. E às vezes a gente não valoriza a força que como cidadão a gente tem. E quando a gente não tem um ambiente político favorável, a gente perde, todo mundo perde. A gente perde possíveis empresas que podem estar vindo para a nossa cidade e vão gerar mais empregos. A gente perde recursos. As prefeituras, elas acessam recursos do governo federal para várias áreas de desenvolvimento econômico, para a área social. E se a gente não está de olho na prefeitura, ela pode, às vezes, deixar passar algumas coisas, né? Eu estou sendo bem leve aqui nas minhas palavras, que são importantes para o município. Então,
a gente tem que superar esse tabu, digamos assim, que é falar de política. A política, eu não gosto de política. A política, ela é o nosso dia a dia. Você tem que fazer política com o seu vizinho, você tem que fazer política com o seu chefe, e a gente tem que fazer política na nossa cidade. Então, acho que foi muito importante aquela parceria que a gente fez, quando a gente levou para as pessoas essa preocupação com a fake news, porque a fake news, ela age que nem um vírus, principalmente em época de eleição. E as fake news, elas ficam contaminando a gente, às vezes, em não ver direito o que é o candidato ou o que é a proposta, e a gente pode até ficar tão desgostoso e desencanar de vez. Então, foi muito bom essa parceria, que possamos fazer mais nas próximas eleições. Ou sempre, né? Porque fake news não é só em eleição. Não, e aí uma informação importante é que, assim, a fake news, na nossa realidade aqui no Brasil, a gente vê muito na política, mas eu me atrevo a dizer que ela acontece em todos os campos da nossa vida, né? Então, aquela notícia que a avó, a tia, o pai recebe, sem apurar, vai repassando. Eu já vi muitas vagas falsas, né? Então, qual é o negócio da LCA? O mercado de trabalho. O que a gente já viu muito? Vagas falsas, né? É uma notícia falsa. Falando em mercado de trabalho, Elisa, a minha Campinas tem um diferencial que muitas empresas, independente do segmento, né, desejam, que é um turnover baixíssimo. O time da minha Campinas é o mesmo desde 2014? Isso. Conta para nós, qual é o segredo para vocês manterem o mesmo time desde 2014, esse turnover zero? Isso, é bem legal você trazer isso. Só para, né, o time tem 5, 6, 7 pessoas, né? 7 pessoas nós somos, entraram algumas um pouco depois, mas as 5 primeirinhas desde 2014, a gente está até hoje. Eu acho que o que faz a diferença é o modelo de gestão. A gente tem uma gestão horizontal, participativa. Lá, ninguém tem chefe, a gente é chefe da gente mesmo e o grupo é chefe de cada um. Então, a gente tem um método de trabalho que nos permite ter autonomia no nosso micro, né? A gente tem, as grandes decisões são tomadas coletivamente. O que a minha Campinas vai fazer em 2021? A gente faz um planejamento, senta essa equipe, senta os voluntários, os conselheiros fiscais, um pessoal que está muito perto da gente, mas que é voluntário, a gente conversa, traça alguns direcionamentos, mas quem coloca a mão na massa no dia a dia tem autonomia de pensar, putz, como que eu vou fazer para chegar nesse resultado? Então, eu acho que essa autonomia, temos uma flexibilidade, claro, de horário, etc., mas, assim, o comprometimento que a gente tem é porque a gente faz parte da construção daquilo que a organização vai fazer. Quando a gente está num ambiente que você escuta, né? Você tanto escuta o outro, mas você tem a oportunidade de ser escutado, isso gera uma relação de confiança, um bem-estar físico e mental, né? Mental e depois o físico, que faz a gente ter que pensar, acho que muito, para trocar isso, às vezes até por ganhar mais, né? Além de todo não é a satisfação de estar trabalhando com algo que dá um prazer imenso, que é estar olhando para a nossa cidade, olhando para Campinas e pensando o que a gente vai se colocar à disposição dessa cidade para conseguir melhorar. Qual é a raiz do problema, né? Porque a gente sabe que o poder público ele tem muita força para poder fazer coisas melhores para a gente. Então, a gente está bem nesse diálogo, o que o poder público pode fazer para uma cidade melhor. Então, isso é motivador por si só. Mas só essa motivação não seria suficiente se a gente não tivesse uma gestão mais participativa, um tempo para a gestão. A gente também tem tempo para se formar. Então, a nossa carga horária de trabalho permite que a gente possa estudar, está sempre se reciclando. A gente pode fazer terapia no horário de trabalho, para você ter uma noção, porque a gente precisa estar com acho que a gente tem que se conhecer muito para poder saber lidar com os nossos eus e depois saber lidar com os eus dos outros, né? Então, eu acho que é uma série de coisas que a minha Campinas acredita, que valoriza
em primeiro lugar o ser humano, para depois pensar que o resto é consequência, que faz com que esse ambiente seja muito positivo e ninguém queira sair. Se sair, vai sair muito provavelmente porque realmente quer outro desafio, quer mudar de área, mas acho difícil ser por causa do ambiente de trabalho, que é uma das grandes reclamações que a gente vê quando às vezes alguém está saindo, né? E para quem está aqui nos assistindo, talvez possa pensar, falar qualquer um fala. Elisa, minha Campinas já ganhou premiações, conta as premiações. A Lília, ela surpreende a gente, ela vem com umas perguntas diferentes. A minha Campinas já foi eleita uma das 100 melhores ONGs em 2018 e uma das 10 melhores ONGs de pequeno porte em 2020. O Prêmio Melhores ONGs é uma iniciativa do Instituto Doar, com parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que olha ONGs do Brasil todo, a gente se candidata, a gente responde um formulário, vai passando nas seleções, tem que enviar documentação. Então, assim, são muitas ONGs que participam e eles têm um comitê que analisa. Então, eles vão analisar a transparência da organização, ela está comunicando bem no seu site, ela está dizendo quem são a equipe, quem são os diretores, ela se comunica bem nas redes sociais, qual é a saúde financeira dessa organização, como são as políticas de formação, tem diversidade, ela está preocupada com isso. Então, a gente ganhou em 2018, ficamos muito felizes, e o ano passado eles criaram essa categoria que compara ONGs iguais, né? Porque às vezes a gente pode estar sendo comparada com uma ONG com um orçamento muito maior, ficava difícil. Então eles nos compararam entre as ONGs de pequeno porte e a gente ganhou. Foi uma alegria imensa. A gente coloca no nosso site, conta, eu acho que é uma coisa que a gente traz para Campinas também, né? Porque a gente está mostrando que a cidade tem uma referência e a gente está super aberto para fazer trocas sobre isso, porque tem muita ONG que merece ter seu trabalho reconhecido e tem muitos prêmios acontecendo, então a gente fica feliz e fiquei muito feliz com esse prêmio e é isso aí. Não, eu peço para você ressaltar, né? Porque nós estamos aqui no bate-papo falando sobre consciência, né? Como cidadão atuante, nós estamos falando de combate à fake news, e aí nós falamos o quanto é prazeroso trabalhar na minha Campinas, e para quem está nos ouvindo, talvez possa dizer, ela está falando combate à fake news, quero ver ela falar que essa notícia é verdadeira. E ela é, porque você tem evidências de que vale a pena. Para quem está nos assistindo, nós vamos deixar as mídias sociais da minha Campinas no final, vocês vão poder acessar, vocês vão poder ligar para a Elisa, bater um papo com a Elisa, conversar com ela para entender como é que ela faz para captar recursos, vai poder detalhar um pouco mais como é o dia a dia da minha Campinas, porque aqui o nosso tempo ele é mais curtinho, tá? Mas a Elisa e todo o time da minha Campinas, eu tenho certeza que está de portas abertas. A gente vai chegando para o bate-papo, para a reta final do bate-papo, onde a gente fala da dica de ouro. Então, quem está nos ouvindo, está com papel e caneta na mão para anotar a dica de ouro, aquilo que inspirou ou inspira a sua vida, que possa também fazer diferença para quem está agora nos assistindo. Que responsabilidade. Olha, pensando na questão profissional, eu acho que a dica de ouro ela é meio batida, mas eu vou reforçar. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se reciclando, atento a... Tem muita coisa grátis, tem muito curso, muita informação gratuita. Lógico que tem que fazer né, não é sair fazendo tudo, mas você não deixar de se atualizar, porque as coisas são muito dinâmicas e a gente precisa ter muitos elementos. Eu acho que a gente tem que estar sempre abastecendo a gente para entender a área que a gente está, quais são as oportunidades e como você se coloca naquela atuação, tentando ver o que você tem de bom, né? E o que você pode fortalecer em você para entregar o seu melhor trabalho. No meu caso, da captação de recursos, é um leque enorme de coisas para fazer. Eu não consigo ser bom em tudo, nem dá para ser bom em tudo, mas pelo menos ter noção do que está rolando e aonde eu vou todo ano crescer um pouquinho, eu acho que é muito importante. Não dá para ficar parado.
E aí, se alguém quiser saber mais, né, de captação de recursos para organizações não governamentais, eu indico o portal de impacto da Fomenta, eu indico o site do GIF, eu indico o site da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, a BCR, eu indico o Prosas. Depois eu posso passar os links e a Lilian coloca na descrição do vídeo, se for o caso. Enfim, que são portais que você vai ter acesso a essa questão. E a captação de recursos, ela pode também ter dicas lá, até para quem não está em ONG, né? Todo mundo que é um empreendedor, um consultor, eu acho que entender um pouco esse mundo é benéfico. Então, acho que a minha dica é essa. Não pare de estudar e foca nos sites que estão trazendo informações para a sua área e segue em frente. Excelente. Elisa, gratidão pelo seu tempo aqui com a gente, por disponibilizar o seu conhecimento para nós. Muitíssimo obrigada e um excelente final de noite, Elisa. Muito obrigada, Lilian. Foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco mais do terceiro setor, falar sobre mim, quem não gosta de falar um pouquinho de si, né, que é sempre gostoso, e você foi muito gentil, muito legal conversar com você, Marília Gabriela, que se cuide, hein? Até mais! Um beijo, tchau!